Bom dia, pessoal, mais uma vez, né? A gente está aqui com um outro tema, né? Essa parte aqui é a parte que a gente está falando sobre ondas eletromagnéticas. Aqui a gente tem a habilidade, né? Que a gente já havia dito para vocês, que a gente informa sempre vocês essas habilidades, né? Para que vocês saibam o que tema que nós estamos abordando, né? E que habilidade é que está sendo abordada em cima de temas de ondas eletromagnéticas. Aqui são os objetivos, tá? Identificar e compreender os diferentes... Desculpe aí o barulho, tá, gente? Isso acontece geralmente em gravações ao vivo, tá? Objetivos: identificar e compreender os diferentes comprimentos e frequências de ondas, tá? No espectro eletromagnético. Né? Analisar e compreender características e as aplicações no espectro magnético. Então nós temos duas coisas, dois objetivos: identificar e compreender diferentes comprimentos e frequências de ondas no espectro. Vamos ver um pouquinho disso nesse texto, né? Que a gente tem muito pouco tempo dentro da aula. A gente está fazendo aqui praticamente uma exposição da matéria mais de perto, para você poder acompanhar a leitura, que isso aqui também é importante. Espectro eletromagnético, né? Podemos identificar no espectro eletromagnético a frequência e o comprimento da onda que corresponde ao infravermelho. Então, na realidade, o espectro seria um tipo de onda, né? Esse tipo de onda, praticamente, ela pode ser emitida ou absorvida, né? Isso depende muito da situação. Então, existem vários tipos de onda. Então, elas têm vários tipos de comprimento. Eletro, né, que quer dizer a parte da eletricidade está envolvida, e magnético, né, que está referente aos ímãs, né, por isso que ele é chamado eletromagnético junto. Né, e cada onda, né, que pode ser emitida ou absorvida, ela tem uma frequência e tem um comprimento, tá certo? Nesse caso aqui ela é infravermelha, né, porque é muito utilizado como, por exemplo, nos aparelhos de televisão, né, controles, né, quando você liga a televisão, você não consegue ver esse impulso infravermelho, né, que aciona a televisão, você liga e desliga, né? Então, isso é um exemplo de infravermelho, tá? Os quais possuem um comprimento de onda maior que a radiação gama. Então, no caso aqui, a radiação gama tem um comprimento de onda menor, tá? Mais uma frequência maior, tá? Portanto, por exemplo, entretanto, apresenta uma menor frequência. Então, aqui a gente tem várias situações mostrando para você de espectros, né? Espectro eletromagnético. Então, por exemplo, o raio gama, né? O raio X. Esse UV aqui quer dizer ultravioleta, né? Que é relacionado aos raios do Sol. O infravermelho, que é o IV, né? Esse que eu mencionei para vocês do controle, né, da televisão, é um exemplo. O micro-ondas também, um tipo de onda, tá certo? As ondas do AM e FM, porque é FM? FM é de frequência modulada, e AM é de amplificação modulada, né? São tipos de onda de rádio, tá? Mas não deixam de ser também espectros, né? E ondas longas de rádio. Então, cada um tem uma medida, não sei se você pode ver, tá certo? Um tipo de medida, tá? E aqui são as cores basicamente relacionadas a essas medições, que são os espectros, né? E que podem ser visíveis, né? Então, existem faixas de onda que podem ser visíveis e que você pode observar, tá? A olho nu, tá certo? Aqui a gente continua, né? A gente vai falar sobre as características, tá? E o uso e aplicações. Então, a primeira, raio gama, pode causar danos graves às células vivas, incluindo o surgimento de tumores. Então, quem recebe raios gama não é muito bom para a saúde, né? Isso que dá para se entender. Então, no entanto, devido aos avanços científicos, é possível utilizar essa radiação em dosagens controladas para tratar câncer e tumores em órgãos específicos do corpo. Um procedimento chamado cintilografia utiliza essa radiação para realizar exames diagnósticos. Então, muito embora ele seja muito nocivo, o raio gama, ele também serve, né, para tratar tumores. Então, aqui a gente tem um exemplo de cintilografia, né? Daqui são fotos, e aqui essas regiões aqui marcadas, basicamente, seriam as regiões mais afetadas, né? Em relação a esse estudo, a essa foto que está sendo retirada aqui do corpo humano em relação a esse exame aqui, tá certo?
Então daqui a pouco a gente continua mais um pouco, tá?